Você já sentiu que algo estranho está no ar? Algo que vai além do que os olhos podem ver, mas que é sentido, como um calafrio na espinha? Muitas vezes, pensamos que os maiores mistérios da vida são resolvidos com o tempo, mas e os mistérios que permanecem nas sombras? Há histórias que nos acompanham, que atravessam gerações, que chegam até nós como um sussurro, uma advertência. Algumas lendas não têm explicação e, pior ainda, algumas delas podem ser mais reais do que imaginamos. E a pergunta que fica é: o que aconteceria se você fosse o próximo a vivê-las? Nesta noite, prepare-se para mergulhar em 5 histórias de terror que até hoje desafiam a compreensão. Histórias de aparições, almas perdidas e encontros inexplicáveis. Estar preparado para o desconhecido é um desafio, mas não tem como fugir quando ele está bem diante de você. Então, apague as luzes, feche as portas e escute com atenção. O que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como encara o sobrenatural. Porque, lembre-se, nem toda história tem um final feliz. 1. A Mulher de Branco. Era uma noite fria e nebulosa quando Ricardo, um jovem aventureiro, decidiu explorar um antigo casarão nos arredores da cidade. Diziam que lá vivia a Mulher de Branco, uma figura misteriosa que aparecia nas madrugadas, procurando por algo ou alguém. Sua história estava envolta em lendas, e todos evitavam falar sobre ela. Mas a curiosidade de Ricardo o levou até a porta do casarão. Quando ele entrou, o silêncio era perturbador. As paredes estavam manchadas, o ar estava pesado, e o som de seus passos ecoava como se o casarão estivesse vivo. De repente, ele ouviu um suspiro suave, como se alguém estivesse se aproximando. Virando-se rapidamente, seus olhos se depararam com a silhueta de uma mulher em um vestido branco, com os olhos vazios, fixando-o. Ela se aproximou, e Ricardo sentiu uma pressão no peito, como se algo o estivesse sufocando. Antes de desaparecer nas sombras, ela sussurrou em seu ouvido: "Você não deveria ter vindo aqui." E então tudo ficou em silêncio novamente. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Acredita em fantasmas? O que faria se deparasse com um espírito perdido como a Mulher de Branco? Compartilhe suas histórias de medo com a gente e descubra se sua coragem é suficiente para encarar o desconhecido. 2. O encontro do cemitério. O espírito perdido. Certa noite, Laura decidiu visitar o cemitério local, onde acreditava que seu avô estava enterrado. O cemitério tinha uma atmosfera macabra, e muitas pessoas diziam que não era seguro ali à noite. Mas Laura não tinha medo. Ela queria estar perto de seu avô, por mais que os outros evitassem o local. Quando ela se aproximou da lápide de seu avô, algo estranho aconteceu. Uma figura esbranquiçada surgiu das sombras, com os olhos vermelhos brilhando como brasas. Laura congelou sem conseguir mover um músculo. A figura se aproximou e, em um sussurro aterrador, disse: "Eu nunca pude partir, porque você ainda não me encontrou." Ela percebeu então que aquele não era seu avô, mas um espírito perdido, preso naquele cemitério, esperando por alguém que o libertasse. Mas antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando Laura sozinha, com o som de passos fantasmagóricos ecoando ao longe. Já sentiu a presença de algo sobrenatural? Talvez seja o espírito de alguém perdido, esperando por sua ajuda. O que você faria em uma situação como essa? Diga-nos suas teorias. 3. O homem sem rosto. O mistério da aparição. Carlos sempre passava pela velha estrada que cortava a floresta, onde muitos relatavam ver uma figura estranha, um homem sem rosto, vagando entre as árvores. Certa noite, sua curiosidade o levou até ali. Com sua lanterna em mãos, ele caminhava cautelosamente pela estrada deserta, sentindo a tensão aumentar. Foi quando, no meio do caminho, ele viu a figura. O homem sem rosto, com uma silhueta descomunal, surgiu diante dele. A sombra não possuía olhos, boca ou nariz,
apenas uma superfície lisa e vazia. Carlos tentou gritar, mas a voz não saía. Sentiu um frio insuportável e, num gesto desesperado, acendeu sua lanterna, iluminando a figura. Mas, ao invés de um ser humano, ele viu apenas uma sombra deformada que parecia devorar a luz. Ele fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, a figura havia desaparecido. No entanto, o som da respiração de alguém atrás dele o fez olhar para trás. O homem sem rosto estava agora bem perto, e a última coisa que Carlos viu foi o vazio da escuridão. Você conseguiria encarar algo sem rosto? Algo sem uma alma ou identidade, apenas um vazio aterrador? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. E quem sabe, a próxima história venha de alguém corajoso como você. 4. O retorno do desaparecido. A história de quem nunca mais voltou. Ana, uma mulher que morava sozinha em uma pequena vila, sempre esperou o retorno de seu irmão, que desapareceu sem deixar vestígios há 10 anos. O caso foi dado como perdido, mas ela nunca desistiu de acreditar que ele estava vivo. Uma noite, ela recebeu uma mensagem. "Estou de volta." Era dele. Desesperada e ao mesmo tempo aliviada, Ana correu para a velha casa onde cresceu. Mas quando entrou, o lugar estava mais frio do que nunca. A luz tremia nas lâmpadas e o som do vento batendo nas janelas preenchia o ambiente. Quando ela entrou no quarto dele, encontrou uma silhueta de costas. "É você?" ela perguntou com a voz trêmula. A figura se virou lentamente e a expressão vazia em seu rosto revelou algo indescritível. O homem que estava ali não era seu irmão. Ele sorria, mas era um sorriso torto, distorcido. "Eu sou ele, mas não o que você espera." Ana tentou sair correndo, mas as portas estavam trancadas. O homem sem rosto, agora assumindo a forma de seu irmão, a pegou pelos ombros, sussurrando: "Você deveria ter deixado o passado onde ele estava." E você? Conseguiria esperar por alguém que nunca voltaria? Ou teria medo de que quem retorna não seja mais quem você conheceu? Compartilhe sua história de desaparecimentos e mistérios não resolvidos. 5. O espírito da floresta. A história dos olhos vermelhos. Há muitos anos, a floresta de São Tomé era um lugar pacífico. Mas os moradores falavam de uma criatura com olhos vermelhos que assombrava aqueles que se aventuravam à noite. Dizia-se que o espírito da floresta tinha sido injustiçado e agora buscava vingança. Quando Marcos decidiu atravessar a floresta em uma noite de lua cheia, ele não imaginava que se tornaria parte daquela história. O silêncio era absoluto, mas logo ele sentiu uma presença. Ao olhar para trás, viu os olhos vermelhos brilhando, fixados nele. A criatura se aproximou com passos leves e rápidos, e ele, em pânico, correu sem olhar para trás. Mas, de repente, os olhos desapareceram. No entanto, Marcos não sabia que o espírito da floresta o seguiria até sua casa. Naquela noite, quando ele tentou dormir, os olhos vermelhos apareceram à janela e um sussurro suave lhe disse: "Agora você é parte da floresta." Você teria coragem de enfrentar os olhos vermelhos da floresta? Ou fugiria sem olhar para trás? Conte-nos suas histórias de espíritos e criaturas sobrenaturais. E lembre-se, o terror pode estar mais perto do que você imagina.